Oi de novo. Então, queria contar uma coisa pra vocês. Eu fiquei de fazer vídeos de 20 minutos, mas acontece que na hora de baixar pro YouTube, isso gera uma série de complicações. A primeira é porque vídeos com mais de 15 minutos exigem lá uma verificação da conta e tal, mas essa até consegui superar. Mas o problema é que quanto maior o vídeo, mais difícil é para baixá-lo. Então, eu tô optando por fazer vídeos menores e nessa aula eu acho que a gente vai ficar mesmo com 6 vídeos desses pequenos. Talvez em outras aulas a gente tenha que aumentar o número de vídeos, tá bem? Mas essa aula é apenas uma apresentação, né, do curso, então a gente vai ficar com esses 6 vídeos. Bem, eu queria agora que vocês parassem, dessem um pause aí nesse vídeo e fossem também no YouTube num vídeo da Chimamanda, que é um TED da Chimamanda, em que ela fala sobre o perigo de uma história única. Eu coloquei lá no Siga A o link, né? Mas vocês também conseguem facilmente no YouTube. E aí eu queria que vocês, por favor, assistissem ao vídeo. Quem já assistiu, quiser assistir de novo, para estar com ele fresco na cabeça. E aí depois voltassem aqui. Tá bem? Até logo. Então, assistiram? Maravilhosa ela, né? O que vocês acham que tem a ver esse vídeo, essa fala da Chimamanda, com o recorte que a gente fez para essa disciplina? O recorte que eu disse para vocês veio do impulso dado por algumas ações de estudantes, né? E que me fez, então, ir estudar e trabalhar com vozes que antes eu não estudava, não trabalhava. Vozes de mulheres negras brasileiras. O que essa fala da Chimamanda nesse vídeo tem a ver com isso? O que vocês acham? O que vocês pensam assistindo a Chimamanda falando? Bom, essa é uma das tarefas que vocês vão ter que realizar para essa aula, certo? Depois vocês vão dar uma outra olhada lá. E outra tarefa é vocês observarem nos arquivos de vocês, ou biblioteca física, ou arquivos digitais que vocês tenham. Agora não é possível ir nas bibliotecas públicas que a gente tem acesso, né? Mas que vocês deem uma olhada nos acervos disponíveis para vocês, a quantidade de mulheres que tem como autoras, né? A quantidade de textos que tem escritos por mulheres, a quantidade de textos escritos por mulheres brasileiras e a quantidade de textos escritos por mulheres brasileiras negras. Também pode ser por mulheres negras e por mulheres negras brasileiras, né? Eu queria então que vocês observassem isso e percebessem se há uma discrepância, como eu imagino que há, como há na minha biblioteca, entre esses trabalhos e os trabalhos de autores brancos, homens europeus, até homens brasileiros, mas maioria, né, homens norte-americanos ou europeus, e até mulheres brasileiras, mas brancas, né, na sua maioria. Então, observem isso e vejam como que, se é assim, a gente está ouvindo, de certa maneira, uma história única, ou uma história bastante parcial, né? E há todo esse perigo que a Chimamanda chama atenção pra gente, né? E o perigo maior é que essa história é contada como se partisse de um ponto de vista neutro ou universal, né? Essa voz desse que fala, sendo homem, sendo europeu, sendo branco, ele é uma voz que pretende, que se diz, que se entende e, portanto, muitas vezes é ouvida como sendo universal. A Chimamanda fala disso a partir da experiência dela de criança, né? Eu achava que para escrever precisava ter aquelas referências, era aquilo que precisava ser escrito, né? Embora não fossem as referências dela, né? Mas ela achava que era aquilo que tinha que ser escrito. Então, por quê? Porque aquela voz, aquele referencial parecia ser um referencial universal e neutro. E é exatamente
contra essa perspectiva, né, contra essa ideia de que haja um referencial neutro, um referencial universal, que vai aparecer o conceito que foi popularizado pelo livro da Djamila Ribeiro, né, o lugar de fala. Então, esse conceito, o lugar de fala, que está bastante popularizado, mas muitas vezes mal compreendido, ele não está falando sobre quem pode falar e quem não pode falar. Ele está falando que não há um lugar neutro de fala. A gente sempre está falando a partir de algum lugar, né? É isso. Então, o nosso discurso, ele está sempre ligado a esse lugar de onde a gente fala. Se a gente presta atenção nesse lugar de onde a gente fala, a gente quebra com a ilusão do lugar universal ou do lugar neutro. Essa ilusão que, como a Chimamanda diz, como a Djamila diz, né, gera muita opressão sobre vozes dissidentes, vozes insurgentes, vozes que não compõem aquele grupo que tem o poder, que detém o poder de falar, de contar a história, de dar sentido e significado à vida comum, né? Então, por isso, essas falas e esses conceitos, esse conceito de lugar de fala, ele é um conceito bastante importante, né? Eu considero que é um conceito bastante importante, porque ele vai quebrar com essa ilusão de que existe um lugar neutro, um lugar universal, que é o lugar de onde a ciência fala, ou o lugar de onde a filosofia fala, que na verdade é um lugar construído socialmente, culturalmente, um lugar, em geral, de homens brancos, ocidentais, europeus ou norte-americanos, né, na sua maioria. Bom, se é assim, se eu estou falando que é tão importante esse conceito de lugar de fala, vocês podem me perguntar, mas qual é o lugar de onde você fala quando você está falando da literatura, dos textos de mulheres negras? Você, como mulher branca, de que lugar você fala? Então, exatamente isso, eu falo desse lugar, de mulher branca, né? De mulher, de brasileira, porém branca. Isso, me parece, não me impede de falar, né? Não deve me impedir de falar, mas claro que eu preciso estar sempre atenta a esse lugar de onde eu estou falando e preciso fazer com que as pessoas que estão me ouvindo também tenham atenção para isso, não é? E também preciso calar, muitas vezes, para ouvir não só as autoras, que vão falar desse outro lugar, mas também vocês que queiram me falar a partir de outros lugares, não é? Então, isso eu acho que é bem importante, né? Muitas vezes esse conceito de lugar de fala foi criticado como lugar que cala, né? Como, então você é branca, não pode falar sobre racismo, você é homem, não pode falar sobre feminismo. E não é isso, não é disso que se trata, né? Se trata de perceber de onde que você fala quando você fala sobre racismo, de onde você fala quando você fala sobre feminismo, sobre machismo, sobre LGBTfobia, sobre a vivência LGBT, enfim, de onde você fala, né? Qual é esse lugar? E aí eu disponibilizei para vocês tanto o livro da Djamila, O Lugar de Fala, em que ela vai desenvolver essa reflexão mais profundamente, quanto um vídeo, acho que até 2 eu disponibilizei, em que a Djamila, 2 vídeos, em que a Djamila vai tratar disso. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada e eu gostaria depois que vocês tentassem formular a partir disso que vocês viram, né, e ouviram, como que vocês compreendem então o lugar de fala, certo? Por quê? Porque isso vai ser importante para nós, né?
quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de texto, a gente está falando de autor, né? E autora, né? De autoria, de alguém que está ali construindo um sentido, construindo um tecido. E quando a gente faz esse recorte, por exemplo, mulher negra brasileira, que é um recorte ainda bastante amplo, né? Você tem já muitas experiências distintas entre essas autoras e entre as outras autoras que poderiam estar nessa mesma categoria, mas você está falando de certos aspectos sociais que são semelhantes, né? Ser mulher, ser brasileira, ser negra, trazem uma carga social de vivências que são estruturalmente semelhantes. Embora, claro, que no particular, no singular, cada um viva experiências diversas. Para a gente ter atenção numa outra coisa, né? Quando a gente fala de diversidade, em geral, a gente pensa que diverso né, a mulher, o LGBT, o negro, o indígena. Né? A gente não pensa que todo mundo é diverso, né? A gente pensa que a diversidade está nesse outro que é diferente do padrão, né? E isso também é interessante da gente refletir, porque exatamente a gente pensa que esse lugar do homem branco, heterossexual, né, cisgênero, é um lugar universal. Cisgênero, vocês entendem? Cisgênero quer dizer que se identifica com o mesmo gênero que é correspondente socialmente ao seu órgão genital, né? a sua sexualidade biológica. E transgênero é quem não se identifica com isso, né? Não se identifica com esse gênero que corresponde socialmente à sua identidade biológica ou ao seu aparato biológico. Então é isso. A gente entende, por exemplo, o transexual como diverso, né? Mas não entende o cisgênero como diverso, né? Vamos pensar sobre isso, né? E vamos continuar aí debatendo e ouvindo essas vozes maravilhosas, tá bem?